Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje eu vou propor um modelo assim um pouquinho diferente. Eu vou apresentar o tema Análise do Tempo, algo obviamente extremamente histórico, mas com algum tempero filosófico aí, visto que eu também me aventuro nas aulas de filosofia. A gente vai começar a perceber aí um pouco a ordem cronológica, digamos assim, quando que surgiu, digamos assim, a contagem de tempo. A princípio, lá na Antiguidade, a gente vai pensar de modo bem mais amplo, a ideia de contar o tempo ficava vinculado sempre a algum elemento da agricultura, as colheitas, o tempo de você plantar, o tempo de você colher, as estações do ano, tudo isso marcavam ali uma contagem muito grosseiramente do tempo. Claro, esse tempo aí é um tempo anual, digamos assim, pelas estações do ano. Na Europa medieval, a gente já passamos aí para a época da Idade Média, a gente vai ter uma organização de um tempo mais litúrgico, atrelado aí às datas cristãs, como Natal, Quaresma, Semana Santa, Páscoa. Mais uma vez, a Igreja Católica dominando plenamente aí a Europa na época medieval, e claro, tudo se passava diante das ideias aí da religião católica. Aí uma imagem desse elemento temporal quase que divino por parte aí dos europeus da Idade Média. Se a gente voltar um pouquinho o tempo, os babilônicos, lá cerca de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, desenvolveram a ideia do meio-dia e a contagem das horas em 12 partes. Então, graças aos babilônios, a gente tem a percepção aí do meio-dia. Os primeiros relógios, só para a gente ter uma noção aí, mais ou menos, da perspectiva, e logo você vai saber exatamente onde eu quero chegar com essa minha visão. Os primeiros relógios mecânicos, tá, com uma ideia um pouco mais próxima de aferir, digamos assim, o horário, vão surgir no século XIV, tá? Claro, 14 depois de Cristo, e só marcavam as horas. É uma polêmica grande aí, de onde surgiu os primeiros relógios, mas parece que é na Península Itálica mesmo, e esse relógio também tinha vários problemas aí, atrasava muito, gerava ainda uma, digamos assim, uma ideia um tanto quanto equivocada da contagem do tempo, mas ele vai ser desenvolvido. Aí temos uma imagem de um desses relógios mecânicos que está lá na Inglaterra hoje, guardado, 7 chaves e tudo mais, no museu, para a gente perceber que a contagem do tempo ainda era uma contagem vinculada à hora. Não era uma contagem muito precisa, com minutos, era uma contagem vinculada à hora. Essa contagem mais precisa só vai ocorrer no século XVII, com o desenvolvimento do relógio mecânico, que contava os minutos. Então, agora, no século XVII, a gente vai ter a contagem do tempo com hora e minuto. Mas, até então, não se precisava muito disso. E a partir de que momento isso vai ser necessário, a contagem da hora e dos minutos? Essa contagem aí mais precisa, olha a ilustração que bonita, de um relógio de pêndulo, ainda com uma visão aí, desse primeiro aí, uma visão do século XVIII, principalmente. Você vai ter a popularização dos relógios nas fábricas. É isso mesmo. A Revolução Industrial vai ser de extrema importância para você popularizar a marcação do tempo através do relógio com uma certa precisão. Por quê? Porque você precisava saber exatamente o seu turno de trabalho, que horas que você entrava e, obviamente, que horas que você saía. Então, cada fábrica, digamos assim, era necessário ter um relógio para fazer essas marcações do tempo do trabalho das pessoas, do tempo também do descanso, que nessa época, no começo da Revolução Industrial, era muito pouco. Para vocês terem uma noção, as pessoas trabalhavam em torno de 14 a 16 horas por dia. Isso mesmo, por dia, dentro da Revolução Industrial. E a gente vai observar em aulas mais para frente a consequência disso com o movimento operário, mas isso é outro papo. Então, a partir da Revolução Industrial, essa noção nossa com o tempo vai ficar cada vez mais próxima. Tudo passa a ser marcado mais que com um tempo mais preciso, cronológico. Você tem hora para chegar, hora para sair, coisa que não existia até um tempo atrás. O desenvolvimento tecnológico nos meios de transporte e a forma de vida na cidade mudou nossa vida, nossa percepção sobre o tempo. Agora,
o tempo parece passar cada vez mais rápido do que naquela época. Você hoje em dia tem cada vez menos tempo para fazer todas as suas coisas. O tempo voa quando você está assistindo, vendo, gostando, apresentando algo que é interessante, mas o tempo demora a passar absurdamente quando você está assistindo algo tedioso, chato, que você não gosta e por aí vai. Espero que não seja o caso aí da minha aula. Tomara que a aula seja boa e você não vê o tempo passar, mas percebam que a nossa realidade hoje é totalmente vinculada, atrelada a um tempo cada vez mais preciso. E essas inovações tecnológicas vão fazer com que a nossa percepção de distância também vá diminuir. Olha só que imagem bacana essa tabela que eu trago aí para vocês, dos meios de transporte, no caso aí, o trem. A locomotiva a vapor, lá em 1804, iníciozinho do século XIX, ela vai ter uma velocidade de 8 km por hora. Isso, as inovações tecnológicas vão acontecendo. Em 1825 ela já alcança 61 km por hora, que era um absurdo para a época. E aí, olha, no começo do século XX, século passado, em 1903, você já tem os trens com motor a diesel, que vai chegar a absurdos 210 km por hora. Em 1981, o trem-bala vai atingir uma marca aí de 574 km por hora. Hoje em dia você tem alguns trens já em funcionamento por levitação magnética. Em 2015, um desses trens bateu o recorde de 603 km por hora. E claro, se a gente está falando tanto em tecnologia, vamos pensar aí o tempo da tecnologia. E pensar no tempo da tecnologia é fazer sim, uma análise minha também da tecnologia. Para quem não sabe, está novo aí no canal, não teve aula comigo ainda presencialmente, por aí vai, eu tenho 39 anos, nasci em 1980, daqui a pouco eu estou fazendo 40 anos. Eu presenciei muito da evolução tecnológica. Quando eu era pequeno, e é uma coisa bem curiosa, eu já falei isso em sala de aula, a maioria dos alunos ficam rindo e tudo mais, eu vi a popularização, eu vivi um momento onde o telefone fixo ele não era popular, quase ninguém tinha. Depois eu vi se popularizar e depois eu vi ele acabar também. Hoje em dia quase ninguém tem telefone fixo, pouquíssimas pessoas têm, tal qual era no começo da década de 80, lá quando eu vivia. O telefone vai mudar, não porque o telefone acabou, porque as pessoas não têm mais condições, porque na época as pessoas não tinham condições de ter o telefone fixo. Hoje tem condições, mas não tem interesse. Por quê? Porque hoje vai desenvolver outras tecnologias. Então, falando sobre a tecnologia, especificamente sobre os computadores, eu vou falar aqui que o primeiro computador vai surgir lá em 1936, era chamado ENIAC. Olha o tamanho do problema, olha o tamanho do computador, tá? Você tinha sistemas ali de transistores e tudo mais, você precisava de várias pessoas para operar. E se a gente pensar a tecnologia hoje, eu vou fazer um paralelo, olha a maldade que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um Raspberry. Olha o tamanho do computador hoje em dia. É isso mesmo que você está vendo. Cabe na palma da sua mão um computador com sistema operacional e tudo mais, tudo funcionando ali, olha, naquela caixinha pequenininha. Tá? Chegamos a esse ponto da tecnologia. Claro que eu estou falando de computadores por enquanto. E atrelado ao computador, em 1969 vai ser criado a DARPA. O que era a DARPA? Era uma empresa atrelada ao governo norte-americano, também atrelado aí aos militares. Em plena Guerra Fria, o governo de um militar chamado Dwight Eisenhower ele vai desenvolver a DARPA, que ela, em 1969, vai organizar uma rede de computadores chamada de ARPANET. E essa ARPANET ela vai crescendo, desenvolvendo, era uma rede vinculada entre os militares e as universidades, grandes universidades norte-americanas, e com isso a ARPANET vai se desenvolvendo até chegar ao momento que ela não vai, digamos assim, dar conta do aumento do número de pessoas se conectando, e aí o governo norte-americano sai da história e passa já na década de 70 a surgir a internet, tá? A conexão igual a gente tem hoje, pelo menos no mesmo modelo, na mesma ideia de internet. Claro que a internet ela vai aumentar sim
exponencialmente o seu volume de conexão. Então tem ali a imagem da DARPA, que vai ser a grande pioneira aí do que hoje nós temos de internet. Você está aí assistindo esse vídeo graças à internet. Em 1973, olha que coisa curiosa, também lá nos Estados Unidos vai ser criado o primeiro celular, que, claro, só vai conseguir ser comercializado quase 10 anos, ou mais de 10 anos depois, em 1984. Olha o tamanho do celular, olha o tamanho dele, tá? Na primeira imagem ali, o comercial é o celular da Motorola, e do lado ali da segunda imagem, o celular do lado ali do iPhone, tá? Para a gente perceber ali o tamanho da coisa. Telefone que funcionava muito pouco. Eu também lembro da popularização do celular, quando quase ninguém tinha aqui no Brasil. Os primeiros celulares que chegaram, a tecnologia de sinal não era um sinal digital, tal qual a gente tem hoje, era um sinal analógico, era um sinal que vivia falhando e tudo mais. Ter celular, olha só como o professor está ficando velho, ter celular é um sinal de status. Então, aquele que tinha o celular, ele tinha uma importância melhor, tinha uma condição melhor e tudo mais. Eu lembro de sentar em mesas de restaurante, pizzaria, esse tipo de coisa, e a pessoa ia lá e tirava o celular e botava em cima da mesa só para mostrar um certo status, para impressionar o pessoal. Infelizmente, aqui o professor nunca teve muita condição de ter esses status, então o professor nunca mostrava nada, nunca tinha um celular e tudo mais. Foi ter muito depois, quando já estava muito popularizado, e aí quase todo mundo hoje em dia tem. Para vocês terem uma noção, hoje em dia no Brasil você tem mais chips de celular e aparelhos de celular do que pessoas, tá? Pra você ter uma noção do quanto está o negócio aqui. E é claro, eu vivenciei bastante. Eu lembro que eu tinha o primeiro computador, meu primeiro computador que eu tive foi um 486 DX400, tá? E o sistema operacional era o MS-DOS. Tá? Sistema operacional que não tinha interface gráfica. Ah, professor, o que é uma interface gráfica? Eu não sei nada disso e tudo mais. Se você que está me ouvindo aí gosta de informática, sabe do que eu estou dizendo. Você ir lá e trabalhar na chamada linguagem C, diretórios e tudo mais. Claro, tinha um sistema operacional Windows no meu computador também, que era o Windows 3.11. Se eu muito me engano, o primeiro Windows que teve sistema também já com sistema gráfico. O Windows tinha uma interface gráfica, mas era algo assim muito complexo. Quase tudo que você precisava fazer, você fazia no DOS. E é claro que isso vai modificar muito, o Windows vai crescer, virar uma febre mundial, e hoje em dia você tem outros sistemas operacionais tão fortes como o Linux, que é uma coisa muito maravilhosa, o próprio sistema operacional lá da Apple, e por aí vai. Então você vai ter hoje uma abrangência maior. E a gente, fazendo uma análise agora um pouquinho mais filosófica a respeito aí do tempo, pensar essa percepção do tempo mais contemporâneo. Somos cada vez mais imediatistas em nossos desejos e ambições. Percebam vocês, junto comigo aqui, o quanto vocês são imediatistas, o quanto a gente quer as coisas para agora, o quanto a gente tem dificuldade em esperar o momento certo, o tempo certo de acontecer. Parece que tudo tem que acontecer nesse exato momento, todos os seus desejos têm que ser atendidos. E muitas das vezes você não está preparado, e só o tempo vai dizer que você não estava preparado. Muitas das vezes a coisa não acontece, você tem uma frustração muito grande, mas você vai perceber com um pouco mais de experiência de vida que quando passa por isso e você olha para trás, você vai pensar assim, poxa, aconteceu o melhor para mim, porque eu não estava preparado naquele tempo para receber aquilo que eu tanto queria. Isso aconteceu comigo várias vezes, são reflexões que acontecem com todas as pessoas. Então, percebam que a gente deve tentar aprender um pouco a esperar, não ser tão imediatista assim. A espera é uma tortura quando se desconectados de nossa vida líquida. Essa vida aí, seguindo aí a teoria do Zygmunt Bauman, tá? Um sociólogo extremamente importante que vai falar sobre esse mundo líquido, sem as grandes tradições, digamos assim, sendo diluídas, e inclusive as relações inclusive com tempo de espera e tudo mais, uma
percepção sempre imediatista de todas as coisas, e o tempo medido por sentimento, tá? Deixa um pouco irreal esse tempo medido pelo relógio. A percepção a gente já está aqui há, sei lá, mais de 18 minutos, 17 minutos dessa aula. Até que ponto você está seguindo a minha vibe? Até que ponto você partiu junto comigo da ideia de que o tempo passa muito rápido? Ou até que ponto essa aula virou aí para você uma tortura que você está tendo que assistir e parece que esse tempo aqui passou 40, 50 minutos, uma hora e por aí vai. Essa é a percepção dos sentidos. E aí eu gosto sempre muito de falar sobre futebol. Olha ali atrás, ó. Claro, tricolor. Quando você pensa o futebol, você vai ver essas emoções. Quando você está lá, o seu time ganhando, tá? A final do campeonato ganhando, como o Fluminense já ganhou diversos títulos por aí afora. O finalzinho lá, faltando 3, 4 minutos, aquilo parece uma eternidade para você. O tempo parece que para e não passa. Agora, se seu time está perdendo, o Fluminense também já perdeu muita coisa, né? E quando seu time está perdendo e o time está no ataque, precisa fazer o gol e tudo mais, esses 3, 4 minutos parece que passam em 4 segundos, o tempo passa, o tempo voa e você não consegue perceber. Então, há uma ideia aí de uma diluição desse tempo, uma ideia desse tempo moderno e líquido nosso, apesar de não ser tão moderno o quadro. Bom, eu vou ficando por aqui, espero de coração que você tenha gostado dessa aula um pouquinho diferente das que eu tenho apresentado aqui e até a próxima. Valeu!